Boa noite, familiares e amigos da Priscila e do Jefferson. Hoje nós estamos aqui num cenário muito conhecido de todos os brasileiros, que é o Congresso Nacional em Brasília, Distrito Federal, que é o lugar onde surgiu esse romance entre Priscila e Jefferson, e para culminar nesse noivado que você nos acompanha hoje. E eu quero então começar perguntando para os nossos noivos, né, agora, um pouquinho mais de como foi toda essa história, essa trajetória para chegar até o noivado, para que todos vocês também possam conhecer mais. Pri, vou começar por você. Como que foi então o início, né, desse romance? Como que era para você? O que você esperava de um grande amor? Foi muito interessante a nossa história, porque eu estava trabalhando em Jales, na primeira igreja batista, há quase 15 anos já exercendo o ministério lá, e o Jefferson e mais uma equipe da PIB do Guará, o pastor Fernando, toda uma equipe foram me conhecer o trabalho que eu desenvolvia lá na PIB de Jales, porque a igreja do Guará estava procurando um ministro de música. Então todo esse primeiro contato foi um contato profissional, um contato realmente ministerial, né? E a gente se identificou bastante desde o começo, os assuntos eram muito incomuns, mas nada além disso, né? Toda a expectativa era profissional e ministerial mesmo. O que você esperava nessa época, então, que o Jefferson só representava uma amizade ou um colega de trabalho, né? Não via o Jefferson como um futuro marido, né? Digamos assim. O que você esperava, como era um perfil de alguém que fosse ser o seu marido? Havia alguma promessa nesse sentido? Sim, havia. Quando eu estava no meu segundo ano trabalhando em Jales, um dia após o culto, foi um culto muito abençoado, e uma mulher de muita oração, é um casal muito querido de lá, e nós fomos orar, esse casal, o pastor Elias e mais algumas pessoas, e Deus trouxe uma palavra profética para a minha vida, uma promessa de que o meu noivo não seria de lá, que o meu noivo seria de fora, de um lugar distante, e que esse noivo iria me buscar em Jales, e que ele me levaria para o lugar onde Deus tinha escolhido para nós dois, né? E foram muitos anos até essa promessa se cumprir, e no exato momento que eu conheci o Jefferson e toda a equipe, e depois foi dando certo para eu vir embora para Brasília, Deus foi confirmando a vinda para cá, eu já tinha desistido dessa promessa, eu achei que não ia se cumprir, porque eu jamais imaginei que ele pudesse ser o meu noivo, porque todo esse contato que a gente teve foi profissional, de amizade, né? Até que tem uma segunda parte aí nessa história, né, Jefferson? Tem dois lados, são duas metades. Para formar um, são duas metades. Então conta um pouquinho a sua parte dessa história. Bom, a minha parte da história foi... Tudo era profissional, nada pensando em namorar a Priscila, né, e casar, talvez nem passava na minha cabeça. Então foi tudo contato profissional mesmo. A gente foi lá para conhecer o trabalho, foi lá para ver como é que era a igreja, né, tem uma referência de ministério de música. Mas naquele momento ali, nada de borboletas ali no estômago, né? Aquele frio na barriga, nada. Então a Pri já decidiu mudar-se para Brasília a partir dessa história. Esqueceu um pouquinho daquela promessa, né? Achou que ela não ia acontecer, mas está aqui a prova disso, vocês já vão entender por quê. E aí, então, como que foi estar juntos em Brasília? Esse contato aqui foi muito interessante, porque eu vim para cá sem a minha família, né? E a família do Jefferson é uma família muito querida aqui da igreja, são pessoas muito amorosas, é uma família muito grande. Então, eu acho que pelo fato de ter ido me buscar em Jales, com a equipe daqui de Brasília, sempre ele tinha aquela preocupação de eu não almoçar os domingos sozinha, né? As datas comemorativas de ter pessoas junto. Então, assim, era muito comum eu frequentar, assim, os eventos da família dele, né? Além do apoio que ele sempre me dava no ministério, né? Então, sugestões, orientações que eu precisava, decisões que eu precisava tomar, e ele me contava experiências de como foi a gestão anterior. Então, assim, a gente sempre teve muito contato, né? Tanto por telefone quanto pessoalmente, em relação ao ministério, e também esse cuidado para eu não estar sozinha, assim, sem família, né? Isso já vai muito coração, né? Sim, mas assim, tinha uma empatia desde o começo, a gente se identificava bastante, mas eu só achava assim, ele é meu grande amigo, um apoio no ministério. Como é que foi pra você, Jefferson? Como que foi
receber então a Priscila aqui, em que momento isso transformou de uma amizade, né, ou de apenas um apoio, para então um amor? Bom, né? Tudo no início foi profissional, mas vai se aproximando, vai conversando, aí vai começando a surgir, né? Então, um dia, em abril mais ou menos, ela estava lá na igreja, né? E eu, como de costume, sempre ir lá na igreja estudar, ela me chamou para fazer, vamos fazer um dueto de uma música? Aí a gente combinou de fazer, né? Só que até hoje não tocamos esse dueto. Só ensaiou. E aí, a partir daquele dia, começou a surgir um sentimento, né? E eu comecei a me aproximar mais dela. Partiu de você, então, né, gente? Partiu de mim. Mas é claro que chega um momento que os olhinhos brilham, que as borboletas voam dentro do estômago, né? Esse primeiro olhar acontece. E aí, como é que foi, Jefferson? Você já falou que partiu de você, né? Como é que foi a investida mesmo? Então, a primeira investida foi no nosso abajur na roça, né? Aquele famoso correr elegante, né? Então eu resolvi usar essa estratégia. E aí, então a partir daí eu comecei a mandar uns recadinhos pra ela, mas ela nada, né? Aí não pegou a deixa, mas enfim. Seguiu, né? Depois chegou uma cantata de Natal. E logo após a cantata, a gente conversando no WhatsApp. Aí ela perguntou, Jefferson, você foi tão bom, me ajudou tanto. Eu queria te dar um presente. O que você quer ganhar de presente? Aí eu fui e falei, quero ganhar você de presente. Uau! Meninos que nos assistem, olha isso. Olha o que Jefferson disse. Como foi, já? Eu quero você de presente. E como foi ouvir isso, Pri? Gente, foi muito interessante. Eu fiquei assim, quase desmaiei usando o WhatsApp, né? Quando ele disse isso, eu até questionei Jefferson, porque vocês conhecem, sabe que ele é muito brincalhão. Eu falei, Jefferson, para de brincadeira, fala sério, né? Você me ajudou tanto na cantata, a cantata Esplendor do Natal, foi em dezembro de 2015. E eu, assim, questionando, não, fala sério, quero te dar um presente porque você me deu muito apoio, ajudou tanto. Eu tava recém saindo de uma licença médica devido a alguns problemas de saúde que eu tive. E ele frisou muito, não, meu presente, o presente que eu quero é você. Esse é o presente que eu quero. E insistiu muito e falou, aí eu disse pra ele, então a gente precisa conversar, porque eu fiquei muito assustada na hora. Aí ele falou, vamos conversar, a gente vai sair e vai conversar sobre isso pessoalmente. Como que foi a saída? Quando foi, assim, o primeiro encontro, digamos, de vocês, né? Eu sei que não foi necessariamente um encontro amoroso a princípio, né, Pri? Porque a Pri ainda estava ali entendendo o que era a história do presente. Mas como que foi, então, esse primeiro momento, esse primeiro encontro, só vocês? Então, eu chamei ela pra ir no cinema, né? O velho e bom cinema. E deu muito certo. A gente assistiu o filme Quarto de Guerra no Shopping Pier 21 e a partir de lá nós começamos a conversar, né? Ela falou como que ela se deve iniciar um namoro, né? Primeiro buscando a vontade de Deus, orando. E aí quando ela começou a falar de oração, não, esse negócio não é pra mim não. Que isso? Oração? De jeito nenhum. E Pri, como é que foi? Então, eu compartilhei com ele que a gente precisa, todas as nossas decisões, elas precisam ser regadas de oração, né? Que para mim eu estava bastante assustada com a decisão dele de enxergar de uma forma diferente, e que para mim eu ainda enxergava ele como um grande amigo, um apoio ministerial, enfim, mas que eu aceitaria a gente partir, que eu aceitaria a gente entrar no propósito de oração. A princípio ele estranhou, achou esquisito, mas depois o Espírito Santo falou com o coração dele também, para que a gente começasse juntos esse propósito de oração, e aí foi uma longa caminhada. Até chegar aqui no noivado. E antes de falar do noivado, eu só quero, pegar a deixa aqui da frase anterior, que foram 6 meses de oração. E agora eles completam 1 ano e 4 meses de namoro. E aí sim, nós chegamos até o noivado. E eu queria então que vocês contassem aí como é que foi tomar essa decisão. Então uma decisão tão séria, tão importante, que é um noivado. As pessoas às vezes perguntam se nós tivemos, se teve um pedido formal, assim, alguma surpresa, né? E o interessante é que não teve. Por quê? Quando a gente, depois desse período de 6 meses de oração, foi oração mesmo, viu, pessoal? Eu sei que muitos de vocês aí têm curiosidade e tal, mas foi oração de verdade mesmo.
Deixa eu só falar pra vocês. Orem, hein? Meninas, meninos, orem. É assim que a gente conquista muitas coisas. Sim, Deus muda toda uma situação, Ele muda sentimentos no nosso coração. E foi muito interessante que no período de oração, Deus me trouxe à memória aquela promessa lá atrás que eu recebi em Jales, que meu noivo estaria de fora. Né? E ali Deus foi confirmando muita coisa. Então eu vejo na vida o Jefferson como um cumprimento de promessa na minha vida, né? Naquilo que Deus tem para o nosso futuro. Então não teve um pedido formal, porque quando a gente começou a namorar, a gente já tinha muita segurança de que esse namoro em Deus chegaria para o noivado e, em nome de Jesus, para o futuro casamento. Tá pertinho, Jeff? Pegando, né? Pegando. Ano que vem, se Deus quiser, no dia 7 de setembro de 2018, estaremos nos casando. E vocês com certeza estarão lá com a gente, mas eu quero, antes de terminar, então, pedir para vocês deixarem uma mensagem para todos vocês que nos acompanham hoje neste noivado. Nós dissemos sim ao amor.